Graça e paz, queridos irmãos, shalom a todos. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a palavra dele, aprendendo, Passando para o outro o conhecimento da palavra, para que todos nós possamos crescer, dentro do reino de Deus e fazer o reino de Deus crescer. Afinal de contas, você é importante para este canal e muito mais importante ainda para o crescimento do reino de Deus. Por isso estamos aqui, trabalhando, levando até você a palavra de Deus. Por isso eu te peço, se inscreva, dê o seu like, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Amém? Muito bem. Nós iremos trabalhar hoje dois textos importantíssimos, aonde Jesus ele começa a trabalhar a autoestima do apóstolo Pedro. Jesus, então, ele começa a indagar a Pedro: tu me amas, Pedro? Para que Pedro, na verdade, possa crescer e desenvolver esse crescimento, porque Jesus iria voltar para o Pai e precisava de preparar o apóstolo Pedro para que ele, então, levasse e conduzisse as ovelhas do Senhor. Amém? Então, este texto ele está preparando, na verdade, trabalhando a autoestima de Pedro, para que ele pudesse ser capacitado por Jesus Cristo, que era o mestre dos mestres, que estava então ensinando a Pedro, que era o seu aprendiz, o seu discípulo, para crescer como discípulo e como professor, como exemplo de viver o verdadeiro evangelho e de ensinar o verdadeiro evangelho. Amém? Iremos então ler agora o texto de João 13, versículo 36, 37 e 38, que diz assim. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus então responde para Pedro, Para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém me seguirás. O versículo 37, então, replicou-lhe Pedro, Pedro, então, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Isto é Pedro falando com Jesus. Então, Jesus responde a Pedro. Olha o que Jesus responde a Pedro. Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aqui Jesus está dizendo: Pedro, na verdade, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Será que nós somos assim também? Nós muitas vezes, não, Senhor, irei andar no teu caminho, irei ouvir a tua palavra, irei viver a tua palavra, irei fazer, eu morrerei por ti, Senhor. Eu amo a ti, Jesus. Mas, na verdade, a gente, em muitos momentos, nega a presença de Deus em nossas vidas, não é? Muitas vezes, nós vivemos como Pedro. Mas aqui Jesus, então, trabalha, esta autoestima de Pedro, para que ele possa crescer, para que ele possa se fortalecer e possa viver o verdadeiro evangelho, dando exemplo, da palavra de Deus e se preparando. Jesus aqui então estava preparando Pedro para que ele assumisse o ministério de Jesus, porque Jesus iria voltar ao Pai. Então ele precisava de preparar Pedro para conduzir as suas ovelhas. Amém? Muito importante. Jesus aqui também, como mestre, neste momento ele trabalha essa autoestima de Pedro, buscando fortalecê-lo, para que pudesse então ser capaz, na verdade,
depois de sua ida, de sua partida, porque Jesus voltaria para o Pai, né, de cuidar de seus rebanhos, não é? Pois Pedro, ele havia negado a Jesus 3 vezes, né? Na verdade, ele ficou aborrecido, né? Ele ficou desanimado, na verdade. Contudo, Jesus aproveitou essa oportunidade, né? Que ele se aborreceu, é, para mostrar a ele de que ele era mestre, ele era senhor, ele era capaz de vencer todas as dificuldades, todas as barreiras, e que Jesus não guardava ressentimento, né? Que Jesus estava ali para o ajudar, para levantar, para preparar Pedro para que assumisse esse ministério, essa situação em que Pedro se encontrava, né? E assim Jesus então ele começa a interrogar Pedro para mostrar a ele que ele precisava de ter crescimento e que ele tinha condição de crescer, não é? Então Jesus começou a interrogar. João 21:15, não é? Começa então Jesus a interrogar Pedro, não é? João 21, versículo 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Isto é, amas-me mais do que estes outros discípulos? Não é? Jesus então faz essa pergunta, interroga Pedro, né? E ele então responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo, né? Ele lhes disse, Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, não é? Jesus aqui então manda ele apacentar os cordeiros. Você observa que Jesus, nesse versículo 15, não manda apacentar as ovelhas, mas sim apacentar os meus cordeiros, né? Jesus disse: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Jesus aqui estava, na verdade, dizendo a Pedro assim, ó, agapaz-me, agapaz-me, se ele, Pedro, né, o amava ternamente, com amor genuíno, com amor verdadeiro, né? É isto que Jesus está perguntando a Pedro. Então Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui, na verdade, Pedro o responde, né, dizendo que o amava, né, como irmão, como companheiro, como amigo, né, com amor filial, né, com amor de filho. Não é verdade? Então, essa foi a resposta de Pedro. Jesus disse então para Pedro: apacenta os meus cordeiros. O que Jesus quis dizer apacenta os meus cordeiros? Aqui Jesus está ordenando, né, a Pedro para que apacentasse, né, os cordeiros, isto é, bosco que quer dizer nutrir, né, pastorear, né, levar para o pasto, alimentar, ser responsável para o crescimento deste cordeiro, né? Cordeiro aqui é uma referência que Jesus está fazendo a um filhote de ovelha, porque cordeiro é filhote de ovelha, né? Que ainda não foi desmamado, que ainda era dependente do leite materno, do leite da mãe, não é? Não estando ainda, na verdade, preparado, né? Esse cordeiro não estava ainda preparado para o caminho da obediência, né? Do evangelho. Jesus então estava pedindo a Pedro, né, que ele conduzisse o cordeiro, né, para o pasto, para que pudesse ser alimentado, né, cuidando dele para o crescimento dele. É uma referência, né, à orientação que Jesus está passando para Pedro, para que ele tivesse o cuidado, né, porque o mestre tem para com os seus aprendizes, né? O mestre tem um cuidado especial para com todo o seu aprendiz, no objetivo de deixá-lo, na verdade aqui Jesus queria deixá-lo habilitado, na verdade, né? Capaz, preparado, né,
para o alimento sólido, ou seja, habilitado para adquirir, né, alimento sólido do Evangelho da paz, do Evangelho verdadeiro, né, para ter crescimento dentro da palavra de Deus. Este trabalho que Jesus está fazendo com Pedro. Por isso, nesse primeiro versículo 15, né, Jesus trabalha então para que ele pudesse apacentar, para que ele pudesse nutrir, né, pastorear, levar para alimentar, para ver um crescimento na palavra de Deus, né, do Cordeiro. Assim acontece conosco quando descobrimos e começamos a caminhar com Jesus, né? É isto que Jesus está orientando a Pedro. Tome cuidado com aqueles pequeninos, com os novos convertidos, né, que estão começando a caminhar, que precisa do leite, ele precisa de ser bem cuidado para que tenha um crescimento na palavra, para que cresça, que ganhe musculatura, né, que ganhe base, né, na palavra de Deus para o crescimento. É isto que Jesus, então, começa nesse versículo 15 a trabalhar Pedro. E depois, então, vamos para o versículo 16, que diz assim, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Jesus, então, pergunta a Pedro pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Nessa segunda interrogação que Jesus faz, né? Jesus então manda ele pastorear as ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Agora já não é mais o cordeiro, mas sim as ovelhas, não é? Jesus pela segunda vez então pergunta: tu me amas? Né? Jesus estava dizendo a Pedro: agapas-me, se ele, Pedro, né, o amava ternamente, com amor genuíno. Então Pedro respondeu pela segunda vez: tu sabes que te amo, Senhor. Aqui Pedro, né, o responde dizendo que o amava como a um companheiro, um amigo, né, como um irmão, como amor filho, ou seja, amor de filho. Jesus lhes disse, então, pastoreia as minhas ovelhas. Aqui Jesus está chamando a atenção de Pedro para pastorear as suas ovelhas, né? Na verdade, aqui Jesus chama a atenção de Pedro para que ele pastoreie as ovelhas. Já não só, né, se trata de dar o alimento, mas também de cuidar, né, de guardar, né, de tomar conta do rebanho, né, vigiar, reger, né, governar. Pedro foi aqui instado, né, por Jesus a dar às suas ovelhas a atenção devida, a atenção que Jesus também dá às suas ovelhas, assim como ele estava cuidando até aquele momento, como Jesus estava cuidando até aquele momento, né? Jesus estava dando a Pedro, na verdade, um ministério. Por isso Jesus fez essa segunda, né, interrogação ou em pergunta para ele, não é? Muito bem. Irmãos, irei partir para a terceira pergunta, mas no próximo vídeo. Amém? Acompanhe, se inscreva, dê o seu like